O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei conhecido como PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso no fim do ano passado. Meus amigos, hoje o Brasil não apenas acordou. O Brasil despertou para dar uma aula definitiva ao mundo. Uma aula de memória, de dignidade e, acima de tudo, de resposta histórica. Enquanto as sombras do passado ainda tentam, de forma rasteira, reescrever o que todos nós vimos com nossos próprios olhos, o Estado brasileiro se levantou com uma postura inabalável. O recado foi dado em alto e bom som, ecoando pelos corredores de mármore da nossa capital. Golpe não se esquece, golpe se enfrenta. Não há espaço para o esquecimento quando a liberdade é o que está em jogo. Hoje, os golpistas, aqueles que operam nas sombras e nas mentiras de aplicativos de mensagem, tremem. Eles tremem porque o Brasil cravou a estaca final na narrativa da impunidade. Neste vídeo, vamos detalhar como o governo Lula, em uma cerimônia que ficará marcada nos livros de história, encerrou a farsa da extrema-direita. Vamos falar sobre os vetos, sobre a coragem do Supremo e sobre como o plano nefasto de assassinato e caos foi derrotado pela força de um povo que escolheu a democracia. Prepare-se, porque a verdade hoje vai ser dita sem filtros. Justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Não há por isso 3 anos. Esse foi o tempo necessário para que as feridas físicas do Palácio do Planalto fossem curadas, mas as feridas na alma da nação só começam a cicatrizar agora, com a justiça. No dia de hoje, o governo federal não realizou apenas um evento protocolar. O que vimos no palácio foi um exorcismo político. Lula transformou o local que foi cenário de vandalismo e ódio em um templo de celebração democrática. O 8 de janeiro não é mais apenas uma data de infâmia. Agora, é oficialmente o dia da vitória inquestionável da nossa democracia. Aqueles que tentaram rasgar a Constituição em 2023 falharam miseravelmente. Eles queriam o silêncio dos tanques, mas receberam o barulho das sentenças judiciais. A cerimônia de hoje serviu para lembrar que a nossa Carta Magna não é um pedaço de papel qualquer que pode ser pisoteado por botas militares ou civis alucinados. Ela é o escudo do povo. E hoje, esse escudo brilhou mais forte do que nunca. Mas o que exatamente foi derrotado hoje? Não foram apenas pessoas, foi uma ideologia de morte. O que celebramos hoje foi o triunfo avassalador sobre aqueles que sonharam em tomar o poder pela força bruta. Aqueles que desprezam a vontade popular expressa nas urnas. Estamos falando de grupos que, com seu ódio visceral, sempre defenderam abertamente a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários. Eles queriam submeter o Brasil a um regime de exceção, onde a lei seria apenas o capricho de um ditador de plantão. Eles tentaram desmantelar as políticas de inclusão, queriam devolver o Brasil ao mapa da fome e retirar direitos de quem constrói este país com o suor do trabalho. Hoje, esses inimigos dos mais carentes, esses traidores da pátria que conspiraram para causar o caos na economia e gerar desemprego em massa foram expostos. Eles queriam o privilégio para os super ricos e a escravidão disfarçada para a classe trabalhadora. Mas o Brasil e o povo brasileiro venceram. A democracia, como disse o poeta, é uma obra em construção, e hoje colocamos mais um tijolo de aço nessa estrutura. E não se enganem, o que estava em jogo era muito mais do que a depredação de prédios públicos. Hoje foi relembrado o horror que estava sendo planejado no submundo do poder. O assassinato planejado do presidente da República, do vice-presidente e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O plano era nefasto. Era um plano de eliminação física, de sangue nas ruas, de decapitação das instituições. Eles vigiaram, monitoraram e tramaram. Mas a inteligência e a resistência democrática foram superiores. Ao celebrarmos hoje o 8 de janeiro, celebramos a vida desses líderes que representam a escolha do povo. O plano de morte foi desmantelado peça por peça, e os responsáveis agora descobrem que a justiça brasileira, embora tardia em alguns casos, é implacável quando se trata de traição à nação. E quando muitos achavam que haveria espaço para a conciliação, para o famoso deixa disso, veio o golpe final. O golpe de mestre da legalidade. O presidente Lula vetou de forma integral o projeto de anistia disfarçada. O Congresso Nacional, sob pressão de setores que ainda flertam com o golpismo, tentou aprovar o chamado Projeto da Dosimetria, uma tentativa desesperada de reduzir as penas daqueles que foram condenados pelos atos terroristas.
Queriam dar um jeitinho jurídico para que os vândalos e seus financiadores saíssem pela porta da frente. Mas Lula foi categórico. Ele não apenas vetou, ele denunciou a manobra. Em suas palavras, o Supremo Tribunal Federal não se submeteu aos caprichos de ninguém, não se curvou à pressão, não cedeu à chantagem e não entrou no jogo sujo da anistia. Não há perdão para quem tentou destruir o Brasil. A mensagem é clara. Se você ataca a democracia, você arca com as consequências até o último dia da sua sentença. A parte técnica também foi esmagadora. Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, lembrou a todos o que a extrema-direita odeia ouvir. Crimes contra o Estado democrático de direito são imprescritíveis. Não admite indulto, não admite graça e não admite anistia, especialmente quando envolvem grupos armados. É a lei, é a Constituição. E o fechamento não poderia ser mais emblemático. Quando Geraldo Alckmin subiu ao palco, o que se ouviu não foi um aplauso educado, foi um grito que veio do fundo da alma do povo brasileiro presente. Sem anistia! Sem anistia! Aqueles que hoje choram por punição são os mesmos que riram enquanto o país era atacado. Mas a conta chegou. O golpe perdeu, a democracia ficou e a justiça, meus amigos. Essa não se fraciona. Quem rompeu com o pacto civilizatório deve sofrer o rigor da história. O Brasil de hoje é mais forte do que o de 3 anos atrás. Aprendemos que a liberdade exige vigilância eterna. E enquanto as instituições cuidam da nossa segurança política, nós precisamos cuidar da nossa segurança e do nosso futuro no dia a dia. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas análises e comentar aqui embaixo. Você concorda com o veto do presidente Lula? Quero saber a sua opinião. Um grande abraço. Fiquem com Deus, viva a democracia e até a próxima. Fui.